Muito bom dia. Aqui o nosso projeto Simetria da Informação com o professor Carlos Henrique Duarte. Hoje nós vamos conversar com a nossa engenheira química, Paula Leble, que está lá na Austrália. E nós já fizemos aqui a apresentação sobre Canadá, sobre Guatemala, México e alguns outros países também aqui na América Latina, Equador, sobre educação, que, sob o meu ponto de vista, né, e avaliando diversos países no mundo, o que diferencia uma nação desenvolvida de nações que são subdesenvolvidas ou emergentes como a nossa, é a prioridade deles em educação, antes de tudo. Então, Paula, muito prazer. E antes, logo, eu já agradeço aí pela sua disponibilidade e atenção para poder a gente falar disso aqui, que é um tema que, por incrível que pareça, teve o primeiro debate presidencial aqui, que foi no Brasil, né? E eu fiquei impressionado porque não teve nenhuma pergunta sobre educação, né? Eles perguntaram tudo aos candidatos sobre economia, não sei o quê, blá, 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 mas não perguntaram sobre projeto de educação que os candidatos poderiam ter, né? Então, eu gostaria de perguntar, né, se eu sempre pergunto isso para o professor titular aqui da UFRJ, e depois entrevistei também o professor titular da UFRJ, a gente mora junto no alojamento, e eu perguntei ele assim: você conhece alguém que assim que se transformou, que ganhou na loteria, um prêmio grande, que assim, né, o que as pessoas buscam muito, as pessoas acreditam que vão mudar a sua vida numa sorte grande, seja loteria, alguma coisa, né, um vídeo na internet, não sei. Você conheceu alguém na sua vida assim que você tenha, né, assim, o cara não estudou, tal, e pá, sorte grande, loteria, nenhum. Tá. Então, isso é interessante, né, para a gente comentar, porque eu sempre digo o seguinte, tá? Por que as pessoas ficam na loteria? Isso a neurociência explica, né? Loteria e sorte grande, enfim. O cérebro, ele consome 20% da energia que a gente, do corpo, né? O cérebro é uma coisa que tem gás 5%, mas ele consome 20% da energia. E por ele consumir 20% da energia, o que o cérebro faz? O cérebro ele é inteligente, fala assim, cara, eu tenho que economizar o máximo possível. O que é economizar? Eu tenho que ter o mínimo esforço, eu tenho que ter o máximo ganho, ó, eficiência, né? Mínimo esforço, máximo ganho. E isso tem que ser no prazo mais rápido possível. Então, isso, a loteria é assim, mínimo esforço. 5, 10 reais, joguei ali, pá, beleza. Máximo ganho, milhões, fiquei milionário, pá, beleza. E rápido, joguei essa semana, sábado, a loteria, sei lá, já sai agora. Eu não preciso ficar anos e anos. A única questão que dá ruim nessa coisa toda é o seguinte, né? Que aí ninguém pensa ou vive, né? Qual é a chance? Qual é a probabilidade disso acontecer? Infinitamente. No mínimo, a Mega Sena é 1 em 50 milhões. Ou seja, se você jogar um cartão na Mega Sena lá, você vai ter uma chance de 50 milhões, que é 10 vezes 10, 10 vezes 10 elevado a menos 10, 10, 10, é muito zero, é quase nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Eu só queria que você comentasse, então, aí, que a apresentação sua, né, a respeito do que você fez no Brasil, de educação, e do que você fez na Austrália em relacionado à educação, se você fez alguma coisa aí relacionada à educação. Só isso, você se formou, enfim, está fazendo aí, o que você viu na área assim que você atuou, né? Para comentar para a gente. Perfeito. Primeiramente, eu sou do Rio também, estudei na Universidade Federal Fluminense, a UF. Eu fiz o curso de Engenharia Química, 5 anos na UF. Eu cheguei a trabalhar como estagiária no Brasil, numa petroquímica, por 1 ano e meio, durante a faculdade. Terminei a faculdade, eu e meu partner conseguimos uma oportunidade de vir para a Austrália, logo em seguida. E chegando aqui, ele já começou a atuar na área dele, ele conseguiu uma área, trabalho aqui. Eu comecei a estudar inglês. Meu inglês ainda não era tão fluente quanto dele, fiz alguns meses de inglês. Depois eu consegui uma primeira entrada no mercado de trabalho australiano
como ajudante, né, como assistente numa empresa de intercâmbio. Então, eu ajudava a aplicar para vistos para estudantes, e eu tinha tanto contato com a comunidade brasileira quanto australiana aqui, até que finalmente consegui um emprego na minha área. Eu estou trabalhando numa empresa de consultoria aqui na Austrália, trabalhando como engenheira, e venho trabalhando há mais de um ano aqui já. Ótimo. Assim, então, você está dizendo o seguinte, né? Ele, para ir para a Austrália, teve a oportunidade, que você comentou, né? Ele já tinha inglês, né? Mais avançado, e aí tinha o curso de ciência da computação, é isso? Isso. E aí, essa é uma área que é demandada por países do mundo inteiro, na verdade, tá? Não é só a Austrália, não. Canadá está louco atrás de pessoal de ciência de computação, de informar, pessoal programar qualquer coisa, não precisa nem ser. Programou qualquer coisa, Canadá, mas tem que falar inglês, né? Um amigo meu que lá comentou isso, a Europa, tudo. E aí eu te perguntar, então a gente tem que estudar. Ele fez a graduação, ele, inclusive no Canadá, o meu amigo falou que são os melhores salários, até que de médico, que são os maiores salários. Lá são maiores do que de médico, ou comparável a médico ou maior, lá no Canadá. Tá? Então, você, só me diz uma coisa assim, para aí, você foi porque ele teve visto e ele aí ele te botou como dependente. Exato. Isso, e aí, então o processo já foi junto. A Isso, própria isso. empresa já fez todo o processo para ele, a própria empresa de contratou já fez tudo, certo? Perfeito, exatamente. A empresa que aplicou para o visto para nós dois, eu como a dependente. Tá. E esse curso de inglês, então ele teve visto de trabalho no caso inicialmente, certo? Isso, é. E aí então você tem facilidade de fazer o curso de inglês aí por causa disso, então. Exato, Aí exato. pago ou é pago esse curso ou como é que é? É pago, é pago. Para estudantes internacionais, você paga uma taxa, né? Maior do que para australianos. Aqui, na verdade, tem várias ocasiões que isso acontece aqui. E eu fiz durante 12 semanas de cursos de inglês. Intensivo? Isso, o dia Quantas horas inteiro. por semana? É todo dia? Todos os dias, é. Quantas horas por dia? Era 6 horas por dia. 6 horas? Então, é Isso, muito preciso. Muito bom. Tá. E aí, quando você chegou aí, então, esses cursos, para quem vai do Brasil, eu acho que o seu caso é um pouco diferente, você foi com o visto de trabalho, de repente o preço é outro, né? Mas para quem vai do Brasil para aí, qual seria uma média para o cara fazer um curso, né, de inglês avançado, ou, enfim, de inglês para poder. Na verdade, para ir para o exterior, você não precisa de inglês, quer dizer, na Austrália precisa, tá? Isso a gente tem que desmistificar aqui. O que acontece? Quando você vai para um país de língua nativa em inglês, o seu inglês tem que ser avançado e buscando ser fluente, tá? Porque você está indo para um país de origem de língua nativa. Inglaterra, Austrália, Irlanda, Estados Unidos, enfim, por quê? Dificilmente você consegue um emprego na sua área, inclusive na área que você formou. Eu conheci lá na Irlanda, que as pessoas confundem Irlanda com Irlanda do Norte. Irlanda é separada, não faz parte do Reino Unido. Num hotel, uma pessoa que era formada em ciência da computação, inclusive, e ele trabalhava como atendente no hotel. Então, ele explicou da Espanha tal, que lá ele não conseguiu emprego na área dele por causa do inglês. Ele falava inglês e tal, mas não era inglês mais fluente. Se você vai para países como Alemanha e outros países que a língua nativa não é inglês, e eles falam inglês, porque se você vai para a Itália, eles têm dificuldade de falar inglês, Espanha também, Portugal, mas a Alemanha e vários países da Europa usam o inglês como segunda língua. Então, você não tem necessidade de ter inglês fluente, o inglês avançado, intermediário, já é suficiente para você ir para aquele país. Tá? Bom, você viu alguma coisa aí do sistema de educação da Austrália, ou como é que é a diferença, né? Enfim, em relação ao que você estudou aqui, se você chegou a conhecer alguma coisa do sistema de educação aí? Sim, eu tive bastante contato no meu primeiro emprego com a educação aqui da Austrália, né?
Então, assim, começando com, eu acho que é mais fácil separar por level, né? Primeiro, em inglês, a Austrália, ela é trabalhada, né? Ela recebe muito dinheiro de estudantes. Os anos, né, que se passaram de Covid, que não entrou pessoas aqui, a Austrália perdeu muito dinheiro. Então, boa parte da economia da Austrália se baseia em receber estrangeiros para eles virem para cá e estudarem inglês. Então, a gente tem vários cursos de inglês que têm descontos para alunos e estudantes. O sistema de saúde tem preços mais baratos para quem é estudante também, para facilitar eles virem para cá. Eu estou no visto de trabalho, eu pago um pouco mais, bem mais do que um visto, do que um seguro-saúde para estudantes. Lembrando que para você ter um visto australiano, necessariamente você tem que ter um seguro de saúde, é um dos requerimentos, né? Isso. Então, uma das coisas que eles proporcionam é deixar o seguro de saúde mais barato e tem tudo quanto a escolas mais caras, mais baratas, para você ficar aqui e aprender o seu inglês. É, e aí, quando você sai do inglês, a coisa já muda um pouquinho. Aqui tem escolas como o Senai, como o Cefet, né? São mais técnicas, e tem as faculdades. É, existem cursos técnicos que levam ao que a gente chama, né, de residência permanente, que são cursos que estão na área de demanda na Austrália. Então, eles favorecem Quais essas cursos? pessoas. Quais cursos, por exemplo? Tem muitos nas áreas de construção, tem telecomunicação, tem de desenho de planta, seria antes de ir para uma engenharia civil, seria um engenheiro de planta, não sei muito bem se tem no Brasil. Tem curso de Tem o curso de engenharia civil mesmo, que é um curso técnico. Tem de mecânica também leva bastante para o PR. É, Eles eu têm acho que alguma são coisa na mais. área assim, de energia, que eles demandam? Energia e sustentabilidade? Tem coisa assim focada nisso? Que é interesse deles? É só faculdade, não tem técnico que eu Isso no conheça. técnico são cursos que você falou que puxa o profissional para ficar já aí, que eles precisam, no nível médio. É o modo mais fácil de você conseguir um PR. Você aplica, você estuda por 2 anos só, né? Uhum. Ou 3. Agora, se você quiser fazer um curso numa universidade, ficar 5 anos estudando, ou tem cursos que são mais rápidos, né? Mas são muito mais caros, né? Uma universidade aqui é muito mais cara. Também vão te levar para o PR, até mais cursos, até muito mais. Só que os técnicos, alguns deles também te levam. Então, tem uma forte demanda de profissionais, então tem muitos estrangeiros que fazem esses cursos para conseguirem a residência permanente o quanto antes. Porque enquanto você depende de visto, você tem restrições de trabalho. Estudante só pode trabalhar part-time, né? Só meio expediente, né? Meia semana. Então, você poderia gerar mais renda para sua família e você não pode por causa do visto. Quanto dá esse mês expediente? São 6 horas só no máximo? Quantas horas por semana? São 20 horas por semana. E com esse Não dinheiro você consegue, por exemplo, a pessoa que vai para aí, ela conseguiria com esse part-time bancar o estudo dela? consegue, consegue. Consegue. Então você Sim. teria que ir, passar nos vistos. Assim, você que foi trabalhar nessa parte de intercâmbio, quanto seria um custo mais ou menos para o cara em nível médio? Eu vou ter que gastar inicialmente tanto com o processo aqui, com o curso, enfim, para depois tentar. Quanto seria um custo mais ou menos? É, um curso de 2 anos, dependendo da área, por exemplo, telecomunicações, você encontra por US$ 18.000 os 2 anos. E Dólares você, australianos ou dólares americanos? australianos, Australianos. australianos. US$ 18.000 para 2 anos o curso, tá? E Isso. mais Falando. média, quanto você pagaria de estadia? Depende, né? Você tá com família, você Não, quer. estudante. Eu estou falando estudante, aí, não, aí varia, vamos falar uma pessoa, né? Vou estudar. Eu.
Vou alugar, porque assim, na Inglaterra, eu estava lá, vou lá sozinho. Então, com Uhum. 500 libras, dá menos, né? Mas 500 libras eu fico num lugar muito tranquilo, confortável, eu sozinho, né? Poderia até gastar menos, mas 500 libras dá para fazer tranquilamente. Na Aqui ilha o Austrália. aluguel é um dos itens que mais pesa, tá? É 13, eu diria que se você $300 por semana seria um lugar bem bom para você ficar sozinho no seu canto. Se você se você quiser compartilhar a renda com algum roommate, né? Esqueci como é que é a palavra em português, de roommate, mas se O você tiver companheiro de alguém, quarto. né? Isso, exatamente. Aí começa a ficar bem mais barato. Eu sei que tem gente que paga $120. Por Para estudantes que semana. vêm underage, né? Que vem menor de idade, pode ficar numas homestays que tem uma família que cuida dessa pessoa, ou você pode ir para um dormitório para menores de 18. Aí os preços também vai tipo de $80 por semana, $100 por E semana, fica Airbnb ficaria mais caro ou ficaria mais barato? bem mais barato, bem mais Bem mais barato. barato, né? Então, tem a possibilidade de vir para o Airbnb e pagar bem menos, no caso. Isso, Em é. termos de Uhum. alimentação, aí seria quanto mais ou menos que a pessoa poderia, assim, razoar um estudante, né? Estou falando de estudante, né? É, a gente começou aqui, duas pessoas gastando. A gente tinha um limite de $80 por semana, mas a gente comia bem. Uhum. É, Sem precisar comprar o item mais barato, furreca, sabe? E aqui os itens são de qualidade. A padaria do supermercado, os itens do supermercado são muito bons, são muito baratos também. Então, eu diria que para uma pessoa sozinha, $40 por semana seria tranquilo. Ainda mais se a pessoa come no trabalho, ou se a pessoa come, né, na escola, não come muito em casa. Então, assim, aí que sobra bastante dinheiro. Se a pessoa escolher sair para comer, aí a coisa já muda, porque comer fora é muito mais caro. Você está Sim, pagando gente para fazer comida para você. E isso. aqui hora de trabalho é cara. Aí na Você história, claro, que é outro nível, exatamente. Você estuda, você tem um nível maior, né? Você, aí na Austrália, né? Sobre essa parte de alimentação, você vê muita coisa de alimentação saudável, igual aqui, que isso é muita comida ruim, com ultraprocessado, enfim. A gente sim, tem pouca alimentação. Como é que é aí? aqui é muito fácil você ser, por exemplo, vegetariano ou vegano, que no Brasil os produtos eram muito caros. Aqui você vê uma facilidade muito grande de comprar esses tipos de produtos, são muito fáceis de achar e baratos. Inclusive, aqui carne é bem cara, a diferença do Brasil, né? Eu acho que no Brasil também está bem cara no momento, mas aqui a carne vermelha é bem cara, No Brasil está tudo carne. caro, não é só a carne, não. O Tá tudo- frango é bem barato, o frango é bem barato. E assim, aqui no começo eu virei vegetariana porque eu fiquei um pouco enjoada de carne. E é muito fácil, você encontra tofu, você encontra comidas prontas nos supermercados, tipo carnes prontas no supermercado, tudo acessível. Você vai querer fazer um churrasco em casa, você compra churrasco vegano e você faz também. É bem acessível, qualquer estudante poderia comprar e não pesaria tão mais no bolso do que uma pessoa que tem a alimentação normal, comum, E que não aí é. é fácil você encontrar, eu encontrava na Inglaterra fácil, alimentos sem trigo, sem lactose, pães, bolos, massa no mercado é muito fácil, com preços razoáveis ou muito mais caros. Muito, muito, muito tranquilo, E assim. Uma razoáveis das coisas que preços. eu fiquei chocada é, tipo, eu vejo um litro de leite, que é $1, e o litro de leite de amêndoas, que no Brasil era bem caro, aqui você encontra por $1,20, assim. Hum. É tão pouca diferença como essa, assim, não impacta muito, entendeu? No final vai gerar uns dólarezinhos a mais, vai, mas É assim, não, muito pouco, muito pouco. Você muito chegou a ver pouco. alguma coisa assim de pão sem trigo, por exemplo, com a diferença de preço? Um pão Sim, sem tem trigo, um pão com aqui trigo? também.
Mesma coisa, a diferença é bem Bem pequena. pequena. Você, inclusive, em quase todas as pizzarias, você tem a opção de pedir uma pizza à base sem glúten. Aí você paga, dependendo do tamanho da pizza, $3 a mais ou $6 se for uma pizza muito grande. Então, é muito acessível esse tipo de produto aqui, muito mesmo. Tá, e no caso do estudante, ele tem algum desconto em relação a essas coisas? Não, né? O estudante, não. Transporte, alimentação, não. Só no caso Ele, dos cursos, que você falou, né? Não, e do transporte seguro-saúde, você também. falou no caso, né? E E transporte. seguro-saúde, mais o quê? Fala aí, então. Fora o seguro-saúde, tem alguma vantagem que o estudante pode ter desconto? Sim, sim. O transporte daqui, ele é. Você paga metade. Tem uma taxa, na verdade, assim, que você paga bem menos. É quase. É metade ou mais da metade que você pode pagar se você tiver uma carteirinha de estudante. E normalmente Independente as se nível médio, escolas. independente se nível médio Não, superior, tá? Tudo bem, tá. independente. Tá. As escolas, universidades, faculdades, elas já, inclusive, emitem a carteirinha para você, que a carteirinha ela já serve como o, o cartão de ônibus ou transporte, né? Ela tem as duas opções, né? Então, você só precisa usar a mesma carteirinha para pagar. Tá bom. Paula, então, eu vou só fechar essa primeira parte aqui, que a gente está tendo uma visão geral, né, do que você chegou aí na Austrália, do que você saiu do Brasil, foi para aí, tá? Para falar um pouco em termos gerais do que você estudou, do que viu no Brasil, da educação aí, das coisas que você viu, enfim, eu estou aprendendo questão de saúde, alimentação, porque isso é uma das coisas que mais impacta o estudante. Não, parece que a gente desconhece isso, né? Uma das coisas que mais impacta no desempenho acadêmico é alimentação, atividade física, modo de vida, pensamentos positivos ou destrutivos, enfim, essa coisa toda é pouco ensinada e nós vamos agora, então, nesse próximo bloco agora aqui, falar um pouco sobre isso, essa questão da educação, que eu quero saber mais da educação mesmo, né? Da Austrália, enfim, né? De nível médio superior, se é o foco principal do governo ou não, se saúde vem primeiro, enfim, só para ter um contexto onde é que está a educação, questão de como é que é a educação na área de tecnologia, que você é de engenharia, na área de saúde, enfim, só uma contextualização, a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então, a gente vai para o segundo bloco falar sobre isso, tá? Obrigado.